Sejam muito bem-vindos à rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do departamento de analistas da XTB e o tema que eu hoje vos trago é referente às consequências do boom económico. Ora, numa fase em que a maior parte dos países estão a começar os processos e a planear as medidas de desconfinamento, é importante percebermos que consequências positivas e negativas essas medidas irão ter em termos económicos e também, como consequência, em termos de mercados. Vamos perceber quais é que são os principais mercados que podem estar mais expostos a estas movimentações. Vamos perceber também que, em termos económicos, que consequências é que isto poderá ter. Hoje, ao contrário das semanas que temos aqui esta rúbrica, não vos vou falar da semana anterior, uma vez que tem sido uma semana mais calma, mas, à partida, tudo indica que esta semana poderá ser muito mais interessante e temos aqui vários eventos que poderão suscitar aqui períodos de maior volatilidade e certamente aqui tornar os mercados ainda mais interessantes. Eu vou só aqui passar a tela cheia para que possam ver corretamente tudo e, portanto, vamos então aqui abordar o nosso tema. Começando aqui pelo programa de vacinação, olhando aqui para o lado direito, conseguimos ver o top dos países em que a taxa de vacinação por 100 habitantes é mais elevada. Reparem que Israel lidera claramente aqui entre todos os restantes países que estão aqui mencionados. Temos também o caso dos Emirados Árabes Unidos, como o Dubai, aqui também a seguir a um ritmo bastante elevado, e depois temos aqui o Chile, Reino Unido e Estados Unidos também no top destes dados aqui avançados pela estatística. Reparem também que o Reino Unido tem vindo aqui a evoluir muito ao contrário da Europa, portanto aqui a Europa claramente a atrasar muito em relação ao Reino Unido, e reparem também que os Estados Unidos seguem aqui a um ritmo bastante elevado. Se olharmos aqui para o lado esquerdo, conseguimos ver por cada estado dos Estados Unidos as diferenças entre os vários estados, mas reparem que acaba por ser quase homogéneo aqui o processo de vacinação e, portanto, aqui também bem encaminhados e a expectativa de Joe Biden aqui também a ser, de certa maneira, importantes para continuar aqui o programa de vacinação pelos vários estados. Olhando aqui para um contexto mais económico, portanto aqui recorrendo aqui a dois indicadores económicos que são extremamente importantes para perceber a saúde do estado da economia num dado momento, temos aqui os PMIs. Temos aqui os PMIs de serviços, os PMIs industriais e aqui também a relação que existe, ou a comparação entre os Estados Unidos, zona euro, China, Japão e também Reino Unido. Ora, os fortes apoios da administração de Biden às famílias norte-americanas têm aqui, de facto, impactado muito os indicadores económicos. Ora, a atribuição dos cheques tem dado aqui um maior poder de compra às famílias. Sabe-se que grande parte desses cheques também são alocadas no mercado, mas outra grande parte desses cheques também têm sido adotados para consumo e, de facto, é o consumo que desenvolve a economia. Sem consumo, as coisas ficavam um pouco mais tremidas. De facto, os estímulos os estímulos adotados por Joe Biden têm vindo aqui a ter um impacto positivo nos índices. Reparem aqui, olhando para o PMI de manufatura industrial, conseguimos ver que os Estados Unidos, azul claro, lidera aqui a evolução em comparação com os restantes, sendo que a zona euro também não fica muito atrás, mas reparem aqui que claramente o setor da manufatura aqui a recuperar bastante bem em comparação com o fundo que atingiu no ano passado devido à primeira fase da pandemia. Por outro lado, temos aqui o setor dos serviços naturalmente a apresentar um atraso um pouco maior do que o setor manufatureiro, uma vez que a economia ainda não reabriu por completo e continuam as medidas aqui de restrição muito visíveis ainda. No entanto, à medida que os processos de desconfinamento vão-se alastrando e também à medida que os alívios em termos das restrições vão também começando a surgir, é natural que este setor acabe por ser o próximo setor a ser destaque. Portanto, aqui o setor de serviços não tem estado completamente estagnado, até porque muitos desses serviços podem ser contratados através de e-commerce e afins, portanto
não estão completamente estagnados. No entanto, a reabertura quase por completo da economia certamente que aqui poderá criar um boom nos setores de serviços e, portanto, poderemos estar aqui a assistir a uma recuperação dos PMIs de serviços ainda mais intensificada e, portanto, poderá também ser bastante interessante. Ora, os PMIs, para quem não sabe, os PMIs representam 80%, tem uma correlação de 80% com a evolução do PIB nos Estados Unidos e, portanto, este indicador é claramente muito, muito interessante e muito importante de se acompanhar. Olhando também para a reação dos mercados, portanto, temos aqui os principais índices globais. Conseguimos ver aqui o DAX, o S&P, o Dow Jones. Temos aqui também vários índices da zona euro. Temos aqui o Russell 2000, entre outros, também aqui de mercados emergentes. Conseguimos ver que desde que foi anunciado a eventual reabertura da economia em novembro, que os índices têm reagido de forma relativamente positiva, sendo que há naturalmente setores que acabam por se destacar. Claramente aqui o Russell 2000 a ser destaque pela positiva e também aqui muito beneficiado com o pacote de estímulos que Joe Biden pretende introduzir na economia norte-americana sobre as infraestruturas. As infraestruturas acabam por ser um tema muito falado nos Estados Unidos e não tanto nos restantes países ou continentes, porque os Estados Unidos acabam por apresentar umas infraestruturas quase ou bastante obsoletas, uma vez que a maior parte delas foram construídas na Segunda Guerra Mundial. Daí falar-se tanto do programa de apoio às infraestruturas e de investimento às mesmas. Aqui o Russell 2000 claramente a ser destacado pela positiva, enquanto que se observarmos portanto, desde o final do primeiro trimestre deste ano, aqui a linha verde, conseguimos ver claramente que o setor que mais beneficiado tem vindo a ser ao longo da pandemia, o setor tecnológico, naturalmente, acaba aqui por apresentar também uma fase um pouco mais corretiva, portanto, aqui a ficar também a desempenhar a ter um desempenho inferior aos restantes setores. Também, de certa maneira, acaba por ser natural, uma vez também temos estado aqui a assistir a uma rotação dos ativos. Olhando aqui, portanto, para os PMIs, portanto, o ISM de preços dos Estados Unidos, conseguimos ver que têm estado aqui fatores muito importantes que têm justificado também a recuperação tão forte destes indicadores. Ora, as expectativas de uma recuperação económica forte, claramente aqui a beneficiar muito estes indicadores, e também aqui o sentimento nos consumidores que acabam por ficar mais suscetíveis a gastar. Outro facto que é as políticas monetárias manterem-se inalteradas por enquanto, portanto aqui também a ser um fator que tem apoiado, e o facto também de haver uma grande circulação de dinheiro aqui devido à impressão de dinheiro por parte da Fed. No entanto, os investidores continuam a temer alguns possíveis aumentos nos níveis de inflação. Por outro lado, a Fed volta e tem vindo aqui a reforçar muito a ideia de que, eventualmente, e é possível até que existam os tais aumentos nos níveis de inflação, contudo, esses eventuais aumentos serão apenas temporários e poderão apenas ser destinados a curto prazo. Ora, este será também um fator bastante interessante para percebermos se, à medida que a Fed está constantemente a repetir esta premissa, se de facto começará a ter ou não impacto nos mercados. Destacar também que as yields têm sido um dos fatores que tem vindo aqui a apresentar algum risco, portanto, as yields aqui, os juros da dívida soberana, a ser um fator de risco nos últimos tempos. Aliás, o aumento das yields tem vindo aqui a impulsionar um dólar mais fraco, tem vindo aqui também a impulsionar, de certa maneira, algumas correções mais fortes ou alguma estagnação dos movimentos de alta nos principais índices norte-americanos, e, portanto, aqui claramente a ser um fator de risco. Nos últimos tempos têm vindo aqui a abrandar, como podem ver no gráfico do lado esquerdo, a evolução das yields desde que atingiu aqui a marca dos 1.8, tem vindo aqui a abrandar, a ficar um pouco mais lateralizada, e mais recentemente até tem estado aqui a baixar um pouco. No entanto, não são os juros da dívida soberana que preocupam. Aliás, o valor, claro, o valor do juro, claro que é importante, uma vez que
A Fed e os restantes bancos centrais ou reservas federais têm estado a comprar bastante, portanto aqui, têm estado aqui a manter os programas de quantitative easing bastante grandes. O facto também de ter uma intervenção muito direta na economia, é natural que é de todo o seu interesse que os juros se mantenham baixos. No entanto, se formos a ver numa questão de perspectiva, nós conseguimos ver que os juros, as yields, portanto, encontram-se em níveis historicamente baixos, independentemente da evolução que estão a ter. Outro fator e esse é o fator que acaba por assustar um pouco mais o mercado e os analistas, é o facto de não é a própria cotação em si que preocupa os analistas, é mais a evolução em que os juros estão aqui a evoluir. Esse sim acaba por ser o principal fator de risco e é isso também que tem vindo aqui a provocar os tais períodos de correção que têm impulsionado o dólar e têm aqui pressionado os índices. No mercado do petróleo, portanto, aqui com a reabertura da economia, claramente que as matérias-primas, como o petróleo, acabam por estar mais expostas a possíveis valorizações ou não, e portanto aqui é de todo o nosso interesse também perceber o que é que nós então podemos esperar. Ora, a OPEC tenciona aqui aumentar os níveis de produção à medida que a reabertura da economia se vá prolongando. A OPEC espera também que o petróleo, ou que os níveis de procura por petróleo cheguem ou recuperem durante o verão, portanto acaba por também haver aqui perspectivas otimistas. Por outro lado, também aqui a Arábia Saudita a ter um papel importante, uma vez que tem vindo aqui a terminar de forma gradual aqui os cortes na produção e que pretende que estes cortes graduais sejam prolongados até julho. E, portanto, isto acaba por também impulsionar os preços do petróleo. No entanto, existem outros fatores de risco. Enquanto a OPEC pretende aumentar os níveis de produção, existem outros países que acabam por não seguirem os mesmos passos e, aliás, estão inclusive a suspender a produção. É o caso da Dinamarca e do Canadá, que são, por acaso, grandes exportadores de petróleo em termos internacionais e que poderão aqui também impactar o mercado do crudo e do Brent. Portanto, aqui acabam por ser um fator de risco. Pode também esta movimentação dos dois países acaba por também poder impulsionar os preços do petróleo. Portanto, poderá aqui ser um fator bastante positivo para o petróleo, neste caso, para a cotação do petróleo. Esta semana, começamos a semana de earnings relativamente ao primeiro trimestre de 2021. Começamos aqui com os bancos, os maiores bancos, as maiores instituições financeiras nos Estados Unidos, que é o caso do Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, Morgan Stanley. Portanto, aqui os principais bancos de investimento e de retalho também a serem um fator, e aqui um fator importante a acompanhar, que poderá certamente mexer um pouco mais com os índices. Por consequência, aqui o dólar também poderá estar mais exposto e aqui também será muito importante percebermos a prestação que estas empresas tiveram ao longo do último trimestre. Ora, em termos de perspectivas, o que o mercado está à espera em termos de earnings, espera-se que aumente ou que exista aqui um crescimento de lucros na ordem dos 23%. Espera-se também que os ganhos obtidos sejam os maiores desde 2018 do terceiro trimestre. Portanto, se formos aqui a ver no gráfico, conseguimos visualizar isso mesmo, através da linha vermelha. Em termos de vendas, conseguimos ver também que se espera um aumento ligeiro, aliás, não tão grande como os earnings, mas aqui na ordem dos 6,3%. Espera-se também que as vendas possam aqui aumentar bastante em relação a termos homólogos. Portanto, se formos aqui a ver também a gráfico, a linha preta, conseguimos ver aqui a evolução e a comparação com os restantes trimestres. Portanto, aqui claramente perspectivas muito otimistas para o setor da banca, aqui dos institucionais, e portanto poderá também ser bastante interessante perceber a reação no mercado, tanto das empresas cotadas como também depois nos índices, no seu todo, para perceber como é que irá então reagir o mercado. Para finalizar, e esta semana estes acabam por ser os dois tópicos mais importantes que irão marcar esta semana,
que será o CPI e as vendas a retalho nos Estados Unidos. Ora, se ao longo da apresentação falámos da inflação e da importância da inflação de que poderia ter no mercado, uma vez que o mercado e alguns investidores temem que a inflação possa surgir e o aumento da inflação acaba por ser vista como um fator de risco para o mercado. Estes dados vão ser divulgados terça-feira, à 1h30 hora portuguesa. Também temos as vendas a retalho, que serão aqui um indicador muito importante, uma vez que os americanos, como eu vos tinha dito no início da apresentação, portanto, os norte-americanos neste momento têm mais poder de compra do que tinham antes da pandemia, motivado aqui pelos cheques de estímulos, que esse valor dos cheques até foi aumentado agora com a nova administração de Biden, passaram a $1.200, e portanto aqui os americanos têm tido mais poder de compra. As vendas a retalho, os últimos dados das vendas a retalho até têm sido bastante positivos, motivados claramente aqui por estes apoios. No entanto, aqui os valores da inflação são e continuam a apresentar um fator de risco também. Já se sabe que há a possibilidade de surgir um aumento desses mesmos níveis. A Fed tem vindo a relativizar esses aumentos, e agora vamos perceber se o mercado de facto também irá relativizar ou não essa evolução da inflação e perceber como é que irá também se comportar. Também será interessante perceber em termos de vendas a retalho, uma vez que as vendas têm estado aqui a ser um destaque entre os vários indicadores económicos, vamos perceber se o mercado também irá reagir a esses dados e perceber que reações é que podemos esperar em termos do dólar americano e também em termos dos principais índices norte-americanos, que certamente que aqui acabam por inevitavelmente influenciar os restantes índices europeus. E bom, da minha parte é tudo. Eu espero que tenham gostado da nossa apresentação. Se gostaram, recomendava que deixassem o vosso gosto. Também, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, podem colocar no campo dos comentários e fazer sempre as vossas questões. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação e início de uma boa semana e bons negócios a todos. Muito obrigado a todos por terem assistido.